E aí, rapaziada, bom dia. Vocês conseguem me ver? E conseguem me ouvir também? Claro. Show de bola. Vamos lá, então, para a nossa aulinha, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tinha falado, né, previamente, que seria bem importante para a gente. Então, vamos prestar atenção, vamos ver de onde a gente vem, até onde a gente consegue ir, porque como é um tema que ele tem uma certa complexidade, a gente vai precisar falar bem inicialmente para poder ver se vocês estão assimilando bem o conteúdo ou não. Show? Então, deixa eu ver aqui, para começar a compartilhar nossos slides com vocês. Ok, consegue ver meu slide aí? Está compartilhado direitinho ou não? Show! Então, vamos lá, galera. Na aula de hoje, obviamente, a gente está dando continuidade no nosso estudo sobre as funções, né? E como a gente está seguindo, a gente já falou sobre o que é função, função afim, função do segundo grau. Fizemos uma pausa aí falando de inequação do produto e quociente. Na aula passada, a gente falou sobre função modular. E na aula de hoje, a gente fala sobre a função exponencial. Bom, se vocês voltarem um pouco no tempo, vamos recordar que lá no início da pandemia, logo no começo que começou mesmo, a gente teve um conteúdo que eu tinha falado que seria bem importante para usar agora na função exponencial. No caso, esse conteúdo que eu estou falando seria o estudo da potenciação, ok? Por quê? Lembra que lá atrás eu falei, galera, vamos lá, aprende bastante a potenciação, porque quando nós chegarmos lá na função exponencial, se você tiver praticado bastante as questões, entendido bem as propriedades, aqui nesse ponto você ia ter bastante tranquilidade, porque você ia lembrar com mais facilidade das propriedades, principalmente, que nós vamos utilizar nesse conteúdo. Show de bola? Lembrando, galera, se o nome da função é exponencial, significa que tem alguma relação com expoente. E se a gente fala de expoente, de imediato que vem na nossa mente é potência, porque a potência tem lá a base e o expoente. Logo, a gente vai partir desse ponto e vamos precisar também relembrar algumas coisinhas da potenciação, até porque eu sei que tem muita gente que ou não assistiu aquela aula ou não lembra bem porque passou um tempo e acaba esquecendo mesmo. Não deveríamos esquecer, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente esquece. Beleza, então vamos começar então com essa situação, só para vocês verem o que a gente quer que entenda assim, sobre função exponencial. A primeira pergunta que eu faço é, será que é possível a gente descobrir o número de pessoas que sabem um certo boato, que é uma coisa do nosso cotidiano? Tá, imagine uma seguinte situação e tal. Em uma conversa entre 5 amigos, alguém inventou uma fofoca e os demais acreditaram. Suponha então que a partir disso, a cada hora, cada um contou a fofoca para outra pessoa e assim por diante. Dessa forma, vamos começar a entender como que vai funcionar. O início, acompanhe pelo slide, por favor. No início, o tempo é zero, né? Tempo zero é o início. E no início, nós só tínhamos 5 pessoas sabendo da fofoca, não é isso? Passou 1 hora. Segundo a nossa historinha, cada pessoa vai contar para outra pessoa, é isso? Então, quando o tempo for igual a 1, eu vou ter 5 vezes 2. Vai dobrar a quantidade de pessoas que sabem a fofoca. Então, passou 1 hora, 10 pessoas sabem a fofoca. Show! Se passarem 2 horas, agora o tempo vale 2. E agora o que acontece? Se o tempo vale 2, significa que você vai dobrar a quantidade de pessoas que sabem desse boato
duas vezes. Então vai ficar as 5 iniciais vezes 2 vezes 2. Lembrando que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então eu vou ter 5 vezes 2 vezes 2 igual a 20 pessoas que vão saber da fofoca 2 horas após o início. Passando 3 horas, agora o tempo vale 3. Então vamos ser 5 inicial vezes 2, 2, 2. Porque vamos dobrar a quantidade 3 vezes. E agora 40 pessoas sabem a fofoca. Seguindo esse raciocínio, se nós tivéssemos 5 horas, por exemplo, nessas 5 horas o tempo vale 5. Então eu faria o quê? As 5 iniciais e eu vou dobrar a quantidade 5 vezes. Entendeu? Ou seja, o que está acontecendo, galera? Cada hora que está passando, você está crescendo uma quantidade absurda de pessoas sabendo essa fofoca. E é assim que o boato, na realidade, começa. Pode desafiar para relacionar? Tamires, não. Não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica, é uma PG. Tranquilo? Então, cuidado para não se confundir. Tá? Então, galera, tome cuidado com isso. Entenda que esse aumento que nós falamos geralmente, aumento exponencial, não é à toa. Lembra que cada minuto, nesse caso, cada hora que nós avançarmos, nós vamos dobrar a quantidade de pessoas que sabem desse boato nessa situação. Show de bola? Lembrando, gente, tanto no caso das provas vestibulares da UERJ, quanto no caso das provas do Enem, a pegada, ela tem até certo ponto uma semelhança. Claro que vai chegar em um ponto que vai ser um divisor de águas, que eles vão caminhar para caminhos, né? Vão caminhar para lugares diferentes, beleza? Por exemplo, no caso do Enem, o Enem ele é muito repetitivo nos enunciados para a função exponencial. Quase sempre vai ser uma historinha boba, do tipo, seja uma cultura de bactérias, lembrando que a cada hora que passa a quantidade de bactérias ela triplica, ela quadriplica, coisas assim. E a pergunta pode ser, se deixarmos essa cultura agindo durante 10 horas, qual é a quantidade de bactérias que nós vamos ter após 10 horas do início? É uma pergunta assim, padrão Enem. O Enem adora esse tipo de situação. E lembra ainda o que eu, no caso, tinha falado em aulas anteriores, da importância que eu suponho que essa função tenha no Enem desse ano, principalmente no próximo ano. Lembrando que agora nós já temos data, né, para se preocupar com o Enem, e aí temos a situação que agora, sabendo data, a gente precisa ter um planejamento bem maior. No caso, vocês devem ter um controle bem maior sobre o seu plano de estudos, sobre qual vai ser a sua rotina até o dia da prova. Claro, todo mundo pensa assim. Mas, se nós pegarmos o que eu tinha falado antes, lembra que eu falei que o tema de função exponencial ele vai aparecer aqui com toda certeza. No caso desse exemplo que você deu, ele duplica. Então, ele duplica, sim, porque duplicar significa dobrar, não é isso? Então, a cada hora que nós passarmos, nós vamos dobrar a quantidade de pessoas que sabem da fofoca. Então, no início eram 5, passou 1 hora, passou para 10 pessoas, passaram 2 horas, 20, passaram 3 horas, 40 pessoas. Mas, avançando, antes de eu falar daquela situação do Enem, e se nós não falássemos quanto tempo passou? Se eu falasse que passaram X horas. Então, nesse caso, a gente vai ter que tomar cuidado, porque agora o tempo vale X, igual está no slide. E agora, se o tempo é X, qual vai ser a nossa expressão que vai sinalizar e vai representar essa situação? Significa que se eu tenho X horas, eu vou ter as 5 pessoas que inicialmente sabiam do boato, multiplicado por 2, porque vai dobrar, mas eu não sei quantas vezes vão dobrar, porque o X é uma incógnita. Então, ficaria 5 vezes 2 elevado a X. Show de bola? Lembra o seguinte, observa que o meu X, a minha incógnita, ela está no expoente. Gente, se a incógnita, se o X, a letra, está no expoente, muito provavelmente a gente está lidando com uma função exponencial. Lembra? Se eu tenho expoente, função exponencial. Expoente. Lembra por aí? Mas é claro que tem algumas situações bem específicas
para nós tomarmos cuidado, beleza? E por que eu tinha falado que vai ser importante para a gente esse tema? Porque nós, em 2020, a gente está, por exemplo, nessa situação de distanciamento por conta do quê? Cheguei meio atrasado. Qual a matéria, professor? Então, a gente está falando de função exponencial, beleza? Aí, preste atenção. Se nós pensarmos na situação 2020, nessa vivência que nós estamos tendo de pandemia, basicamente, pegando de um modo bem bobão, a gente está falando da curva de crescimento dos contaminados pela doença. Porque, obviamente, o crescimento, em um certo momento, ele era um crescimento exponencial. Porque a cada dia que nós avançarmos, a gente estava dobrando, dependendo do lugar, do país, da situação, a gente estava dobrando, triplicando a quantidade de doentes, de infectados por dia. Entendeu? Por isso que eu falei que a gente está vivendo uma situação de funções exponenciais. Por isso que a gente via muito repórter, muitos jornais em geral, falando o seguinte: nós precisávamos achatar a curva de crescimento. A curva que ele estava querendo dizer era justamente essa curva exponencial. Nós não queríamos que o crescimento fosse exponencial. Na verdade, a gente não queria que tivesse crescimento nenhum, mas sendo crescimento exponencial era uma coisa bem mais complexa, porque, galera, é muito complicado controlar uma função exponencial. Ela cresce muito rápido, tanto que a gente chegou nessa situação aí com quantidade de mortos absurda, mas não vamos discutir isso daqui, eu deixo para você discutir essa situação lá na parte da biologia com o professor Cristiano, que vai ajudar vocês, mas na parte numérica é uma coisa que interessa a nós. Tá? Então, recapitulando, galera, se você está lendo o enunciado, era pior crescimento exponencial, com certeza era pior. Mas, vamos lá. Se você estiver lendo o enunciado de uma questão e você observar que no meio daquela questão, daquele enunciado, tem alguma expressão e você observa de cara que tem letra no expoente, cara, muito provavelmente tu vai lidar com aquela questão como se fosse função exponencial, beleza? A gente vai ver aí alguns passo a passo para vocês começarem a entender como que vai funcionar o desenrolar dos cálculos, porque nós temos situações diferentes, beleza? Lembrando que a gente vai ter que analisar todo ponto de vista, tanto o ponto algébrico quanto o ponto geométrico. O geométrico a gente meio que entende agora, principalmente porque a gente está vendo o gráfico da pandemia toda hora. Então a gente meio que entende como funciona o gráfico. Mas é claro que essa comparação está sendo bem, vamos falar assim, bem escrota. Porque a gente não tem como afirmar que o crescimento é exponencial. Porque ele não está, obviamente, não está respeitando alguma regra. Porque tem regra. A função exponencial tem um padrão para se exigir. Exemplo, nessa situação da fofoca, o padrão aqui é dobrar a quantidade de pessoas que sabem da fofoca. Mas, na nossa realidade, a gente não está vivendo tão assim. Não está dobrando a quantidade de pessoas doentes por dia. Não é assim que está funcionando. Senão, a gente estava muito pior do que a gente está atualmente, né? Então, avançando, vamos para o nosso slide de volta. Lembrando, função exponencial, que o estudo da função exponencial vai requerer alguns conhecimentos sobre a potenciação, não é isso? E aí, só para relembrar a galera que está mais esquecida, no caso da potenciação, nós temos a base, que é o cara que fica embaixo, o número que fica embaixo, o expoente, que é o principal para a gente, é o que fica em cima, e o resultado é a nossa potência, tá? Lembrando que isso aqui, óbvio, foi abordado com mais detalhes lá na aula de potenciação. E eu estou só relembrando vocês o que é a base, expoente e potência. Show? Aí, as regrinhas, porque, galera, não adianta você entender toda a teoria da função exponencial e você errar um cálculo bobo de propriedade, tá? Então, observem comigo. Por extensão da definição a elevado a n, fazemos, se o n for zero, o a elevado a zero dá 1. Lembrando que isso aí significa o quê? É aquela propriedade da potência que nós afirmávamos, todo número elevado a zero diferente de zero vai ter que dar resultado 1. Não é isso? Se o n for 1, a elevado a 1 vai dar a, porque a gente afirmava o quê? Todo número elevado a 1 é o próprio, correto?
Lembrando que essas duas são as mais bobonas, as propriedades mais bobonas. Ah, professor, mas elas não vão aparecer? Na verdade, elas vão aparecer. E se não aparecerem, nós podemos manipular a questão para poder trazer para isso. Beleza? Alguns exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, 9 elevado a 0. Lembra, todo número elevado a 0 diferente de 0 vai dar 1. Segundo exemplo, π elevado a 0 também vai dar 1. Menos π elevado a 1 vai dar menos π, porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. 3 elevado a 3, que é um caso bem mais normal, né? Vamos dizer assim. 3 elevado a 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. E o 0 elevado a 0, que nós havíamos falado, inclusive, é indeterminado, tá? Alguns vão falar, ué, mas nós não acabamos de falar que todo número elevado a 0 dá 1? Todos com exceção do 0. O 0 elevado a 0 é indeterminado, não tem como calcular isso. Se tu fizer algo do teu cálculo e aparecer 0 elevado a 0, irmão, chora porque está errado. Não tem como resolver isso daí. A não ser que a questão explique sobre isso. Tranquilos? Deixa eu dar um assim. Bom, peraí, não bloqueei o slide. Bom, agora é o seguinte, vamos só lembrar rapidamente os casos mais complicadores, que é onde eu vejo a maioria dando mole e errando, tá? Primeira situação, se o expoente do seu cálculo ele for um número inteiro negativo, correto? A gente tem que tomar cuidado, porque nós havíamos falado, inclusive naquela aula, quando você tem um número elevado a expoente negativo, você precisa inverter o resultado. Então, olha para o nosso exemplo, não vou nem ler a definição. Olha para o nosso exemplo, 3 elevado a menos 2. O expoente é negativo. O que a gente faz? Nós vamos fazer 1 sobre 3 elevado a 2, que dá 1 nono. Tranquilo? Lembrando que se surgir alguma dúvida no meio do caminho, me fala logo que eu faço até outro exemplo no quadro se precisar. Ok? Outra situação, menos 5 elevado ao cubo. Nesse caso, ficaria, tá errado, porque tem que ser negativo aqui, tá sem o sinal de menos, vou corrigir depois. Vai dar 1 sobre menos 5 elevado a 3, que vai dar menos 1, 125 avos. Show? No nosso último caso, nossa última situação, é um caso onde nós temos fração elevada a um expoente negativo. Cara, quando você tem uma fração e está elevado a um expoente negativo, lembra que eu falei, precisa inverter. Então você tem que inverter o numerador e o denominador. Se eu tenho 3 sobre 4, vai inverter, vai ficar 4 sobre 3. Entendido? Lembrando que nesse caso o expoente é menos 1. Então quando você inverte, fica elevado a 1. Se nós tivéssemos menos 2 no expoente, quando você inverte, vai ficar elevado a 2. Se for menos 3, quando inverter, fica elevado a 3. Se for menos 10, quando inverter, fica elevado a 10. Show, galera? Então, tome cuidado com isso. Beleza? E aqui, galera, tá o nosso ponto principal. Isso aqui tu tem que saber de olho fechado para fazer a função exponencial. Mas vamos lá. Primeira situação, nós temos 5 propriedades que elas são extremamente usadas na função exponencial. Primeira propriedade, vamos falar bem breve, que a gente já falou sobre isso. Quando eu tenho potência com mesma base, o que a gente faz? Está multiplicando, regra falava o quê? A gente repete a base e soma os dois expoentes. Então, se eu tenho a elevado a n vezes a elevado a n, você vai fazer a elevado a n mais n, somei o expoente. Ok? Na segunda propriedade, é a mesma coisa, mas agora eu não estou multiplicando, eu estou dividindo potências com a mesma base. Então, a regra repete a base e subtrai o expoente. Tranquilo? Então, nesse caso, a elevado a m dividido por a elevado a n é a elevado a n menos n. Ok? Terceira propriedade, produto elevado a uma potência. Então, eu tenho a vezes b elevado a m. Bom, se você tiver a sua base sendo um produto de dois números,
você pode fazer uma espécie de distributiva com o expoente. Então, eu poderia responder a elevado a m vezes b elevado a n. Essa é a terceira propriedade. Quarta propriedade, fração elevada a expoente. Quando eu tenho fração, a regra é o de cima elevado ao expoente dividido pelo de baixo, também elevado para aquele expoente. Lembrando que o cara que está embaixo, o denominador, sempre precisa ser diferente de zero. Tranquilo? Quinta propriedade, também é muito usada, a potência de potência. Quando você observar que eu tenho duas expoentes, sendo dentro do parêntese, como está no nosso exemplo, eu tenho a elevado a m elevado a n. A regra fala que você vai repetir a base e vai multiplicar os dois expoentes. Tranquilo? Lembrando, galera, isso daqui é o arroz com feijão da função exponencial. Se tu não entende isso daqui, infelizmente, tudo que vier para frente, tu vai ficar com dúvida, porque vai usar toda hora isso. Lembrando, principalmente isso agora, para você compreender a próxima aula, não a aula de hoje, a próxima, você precisa entender completamente a aula de hoje, porque ela vai ser completamente dependente uma da outra. A função exponencial, que é a aula de hoje, e na próxima vai ser a função logarítmica, que precisa que você entenda a função exponencial. Beleza? Então, avançando, galera, vamos falar da função exponencial. Bom, como que nós vamos definir a função exponencial para começar? Bom, chamamos de função exponencial toda função do tipo f de x igual a a elevado a x, definida para todo x real, lembrando que o a precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Tranquilo? Então, vamos lá para os nossos probleminhas. Lembra que quando você tiver uma função exponencial, o teu expoente deve ser uma letra. Ok? Olha para os nossos dois exemplos aqui. Eu tenho f de x igual a 3 elevado a x. Observa que o teu expoente é x, então a função é exponencial. Ok? Nosso segundo exemplo, f de x é 1/7 elevado a x. Mesma situação, eu tenho o expoente x, portanto a função é exponencial. Ok? Lembrando que nós temos alguma regra, e quais são essas regras? São duas, basicamente. A base da sua função, ela não pode ser negativa e também não pode ser 1. Ok? Então nós temos duas situações para levar em consideração. Ou a base do seu número vai ser maior do que zero, beleza? Ou ela vai ser um número entre 0 e 1. Lembrando que quando eu falo maior do que zero, eu não posso considerar a base sendo 1, tranquilo? Por que não, galera? Porque se você colocar a base em 1, qualquer número que você colocar como expoente vai dar resultado 1, porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1, correto? Então toma cuidado. Bom, valor numérico. Atenção, porque tem muita situação, no Enem principalmente, que você vai observar que o enunciado vai te dar uma expressão, né, vai falar uma expressão, que você vai acabar tendo que utilizar para achar a tua resposta. Olha para cá, nosso primeiro exemplo, eles são bobos, mas é só para você compreender o que tem que ser feito. Exemplo, dada a função f de x igual a 2 elevado a x, determine, letra A, o f de 3. Cara, se tu quer o f de 3, onde tinha o x, coloca o 3. Eu não tinha 2 elevado a x, então vai ficar 2 elevado a 3, que dá 8. Primeiro exemplo, letra A, ridículo de fácil. Segundo, se eu falasse o f de menos 4, mesmo processo, vai ficar 2 elevado a menos 4. Aí lembra que na propriedade, quando o expoente é negativo, o resultado é uma fração. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, que vai dar 1/16. Letra B também, tranquilão. Letra C. Na letra C é o número decimal, f de 0,3. E agora, vamos lembrar que vai ficar 2 elevado a 0,3. E que 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos. E existe uma propriedade, no caso da radiciação, que não é nem potência, que a gente falava que quando o expoente é fracionário, a gente pode transformar ele em raiz.
ok? Lembrando que nessa raiz, o numerador da fração vai virar o expoente do radical, do radicando, enquanto o denominador da fração vai virar o índice da raiz. Lembrando que nós já falamos sobre isso também na aula de radiciação. Então, se você tiver alguma dúvida, volta lá naquela aula e assiste principalmente essa parte de propriedades, porque, como eu falei, eu não posso ficar repetindo todas elas, porque senão a gente não avança com a matéria. Ok? Gráfico. Bom, aqui que está a parte que eu falei para vocês, que a gente meio que está dominando por enquanto. Bom, como que vai funcionar um gráfico na função exponencial? Bom, primeiro, a função exponencial ela acontece quando temos uma variável no expoente e o número é determinado como base. Faremos o estudo do gráfico da função em dois casos. Lembra que eu falei? A função ela vai ser dividida em duas situações. Primeira situação. Cadê? Primeira situação. Quando a base for um número real maior do que 1. Beleza? Olha para o nosso exemplo. F de x, 2 elevado a x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Então eu posso falar também y igual a 2 elevado a x. É a mesma coisa. Tranquilo? Observa o seguinte. Quem é a minha base? Se eu perguntar para vocês. Quem é a minha base nessa função? F de x é 2 elevado a x. Quem é a base? A base é 2. Correto? A base não é maior do que 1? E aí, o que eu afirmo para vocês? Sério, Luiz? Se a base é maior do que 1, o que significa? O seu gráfico, ele vai ser um gráfico crescente. Beleza? Agora, observa que essa situação aí, esse gráfico, é justamente o gráfico que nós não queremos que aconteça na pandemia. É isso? Por quê? É um gráfico que você observa que está sendo um crescimento monstruoso, muito rápido. É o crescimento exponencial. Show de bola? Lembrando, tem uma tabelinha do nosso lado esquerdo que eu estou colocando o x e o f de x. E lembra que eu estou considerando alguns x aí. Eu considerei menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Beleza? Se eu usar o menos 2, a função vai ficar 2 elevado a menos 2, que dá 1 quarto. Se eu considerar o menos 1, 2 elevado a menos 1 vai dar meio. Se eu considerar 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se eu colocar o 1, 2 elevado a 1 dá 2. Se eu colocar o 2, 2 elevado a 2 dá 4. Se eu colocar o 3, 2 elevado a 3 dá 8. Beleza? Lembrando que o domínio dessa função são os números reais, mas a imagem da função são os reais positivos somente. O que significa isso? Se você olhar para o próprio gráfico, tu observa que, lembra que domínio são os seus x, imagem são os seus y, correto? Então, observa pelo gráfico mesmo que eu estou utilizando todos os valores para o x, só que eu não estou utilizando todos para o y. Observa que eu só estou considerando y para a parte de cima, para a parte positiva. O gráfico ele não está descendo para a parte de baixo negativa do y. Por isso que o y não fica negativo. Logo, eu estou falando que a imagem só vai ser positiva. Tranquilo? Outra coisa que nós precisamos observar. Todo gráfico de função exponencial vai passar em cima do número 1, mais número 1 do eixo y. Tudo bem? O que significa 1, galera? Observa pelo nosso gráfico. Ele vem aumentando, encostou no eixo. O eixo está aqui. Quando ele encostar no eixo, significa que aquele ponto é o ponto 1. Olha pelo gráfico, que dá para enxergar, eu imagino, que o pontinho que está literalmente em cima da reta do y é o ponto 1. E o que diabo significa isso, galera? Justamente é o que geralmente lá na biologia a gente chama de paciente zero. O que é o paciente zero? É como tudo vai iniciar. Porque, por exemplo, se eu pegar o caso da doença, toda doença tem que começar com uma pessoa doente. A doença vai surgir e vai contaminar o primeiro paciente, que é o paciente zero. Correto? Se nós fôssemos loucos aí, pegássemos a primeira pessoa doente, matasse ela, a doença ia morrer. Não é isso? A não ser que a doença continue espalhada e contaminando outras pessoas. Mas,
Geralmente, quando acontece isso, por exemplo, vamos pegar uma coisa que já aconteceu. Gripe aviária, que acontece vira e mexe, né? Descobrindo que as aves estavam contaminadas com um vírus que poderia contaminar os humanos. Qual foi a situação que, na época, foi adotada como solução? Tá, se eu descobrir que eu tenho aqui essa população de aves numa fazenda que estão contaminados, o que eu vou fazer? Mata todas as aves, mata tudo ali, puf. Porque tu mata ali, acabou a doença para aquela situação. E aquilo ali significa um paciente zero. No caso da nossa doença agora, o coronavírus, a gente tem uma situação que, com certeza, existe uma primeira pessoa contaminada que acabou contaminando as outras pessoas. Não é isso? E isso aí é o paciente zero. Literalmente é o que o gráfico mostra. Se você entendeu, o gráfico mostra que a partir da primeira pessoa doente, o que aconteceu? Foi aumentando monstruosamente a quantidade de pessoas contaminadas. No primeiro dia, no dia 0, era só uma pessoa, olhando por esse gráfico, tá? No dia 1, já eram 2 pessoas contaminadas. No dia 2, passou para 4. No dia 3, já eram 8. No próximo dia, vão ser 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5096. Percebe? Cada vez que eu vou avançando, o cálculo vai aumentando muito rápido. Era só uma pessoa. Passaram 10 dias, já são 1024 pessoas doentes. De uma pessoa, 1024 ficaram doentes. Isso pela função exponencial. Entendemos por que nós precisávamos ter todo o cuidado com essa situação de contaminação? Era justamente por causa disso. Uma pessoa, ela pode colocar em risco, em 10 dias, seguindo essa lógica, 1024 pessoas. Entendemos? Por isso que a gente tem que estar ligado nessa função, porque ela vai ser abordada com certeza no Enem ou na UERJ. Beleza? Pode ser que não nesse Enem, porque a gente não sabe, pelo menos eu não sei falar, se a prova já está produzida. Tá? Agora, se a prova for produzida ainda, a gente não sabe, está tudo atrasado em 2020, pode ser que seja incluída alguma questão sobre esse tema, sobre essa temática. Então fique atento. Tranquilo? Bom, por isso que a gente tem que isolar as pessoas contaminadas. Porque quando tu isola aquela pessoa contaminada, ela para temporariamente de propagar a doença. E aí você vai diminuindo a quantidade de pessoas doentes. Entendeu? Justamente por isso, era meio lógico. Tem uma pessoa doente, a gente não vai matar a pessoa igual a gente fazer com a ave, né? Infelizmente, a gente não pode matar as pessoas porque elas estão doentes. Então, a gente vai isolar as pessoas, tá? Não vou dar uma de fascista muito aqui, tá? Me expressei mal, gente, desculpa. Mas vamos lá. Continuando aqui, vamos continuar para o segundo caso. O primeiro caso é o caso que a gente tinha o crescimento exponencial. Vamos para o segundo caso, que é o caso que nós queremos que aconteça no nosso dia a dia, que é o decrescimento exponencial, que é quando você faz o processo contrário disso. Você tem uma quantidade muito grande, um número muito grande, e você quer reduzir ele cada vez mais, até chegar no nosso zero. Não é isso? Não vai chegar no zero, mas vamos explicar. Quando a base da função exponencial for um número entre 0 e 1, ou seja, lembra que entre 0 e 1 pode ser qualquer fração. Exemplo, 1 meio. 1 meio é 0,5. 0,5, 0,6, 0,8, todos esses números estão entre o 0 e 1. Então, toda vez que você observar que a sua base está entre 0 e 1, é porque o seu caso, a sua função é decrescente. Foi o caso da pandemia que a gente está vivendo. A gente precisava que fosse um gráfico decrescente, não crescente como estava sendo. Não é isso? Então, observe o nosso exemplo. Eu tenho f de x igual a 1 meio elevado a x. A base é 1 meio. Lembra que 1 meio significa 0,5. É um número entre 0 e 1. E aí eu posso afirmar que essa função é decrescente. É um gráfico decrescente. Show de bola? Lembrando que as regras para crescente e para decrescente são similares. O domínio são todos números reais. O contradomínio, a imagem, vai ser só os reais positivos. Show de bola?
Lembrando que, tanto na função crescente quanto na decrescente, o gráfico vai passar em cima do ponto 1, que é o nosso paciente zero, lembra do caso da doença? Começou com um paciente que contaminou outro e por diante. Então, esse é o paciente zero. Entendido, galera? A gente tem alguma dúvida até então sobre interpretação de gráfico? Atenção, porque o gráfico é importante. Você precisa entender que o gráfico ele vai ser com essa ondinha, com essa curva de crescimento ou com essa curva de decrescimento. Tem duas situações para a gente levar em consideração. Então, recapitulando, base é positiva, crescimento exponencial. Base é entre 0 e 1, decrescimento exponencial. Show? O paciente zero vai ser sempre no 1? Sim, porque quando eu tenho o zero, o primeiro dia, o dia zero, é quando eu tenho uma primeira pessoa doente. Pode perceber que em filmes, como a gente tem filme com essa temática, se você tem um paciente, o primeiro contaminado, é o primeiro dia, é o dia zero, a gente fala dia zero, né? Dia zero é o dia que a primeira pessoa se contaminou. Dia 1 já é o dia que já começou a propagar a doença. Tá? No caso da doença, estou falando muito de doença aqui, vou começar a falar de outros exemplos. Beleza? Entendemos o gráfico, então? Tá. Antes de começar a falar, falei outras pérolas aí, quase matei gente aqui só falando errado. Mas vamos lá. As características da função exponencial, como a gente já tinha falado. Dos exemplos que nós falamos, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeira conclusão, a curva f de x igual a elevado a x sempre passa pelo ponto 0 e 1, que é literalmente o que eu falei. No dia 0, eu tenho uma pessoa contaminada. Show? Segundo, o seu domínio são o conjunto dos números reais. Show? Já tinha falado. A sua imagem vão ser só os reais positivos. Agora, a função é crescente quando a base é maior do que 1. E a função é decrescente quando a base é entre 0 e 1. Foi, gente? Então, essa é a situação do gráfico. Até então, alguns vão estar falando, show de bola, tá tranquilo até aqui, não fizemos cálculo nenhum até agora, graças a Deus. Mas, óbvio que tem cálculo. Bom, vamos falar rapidamente da inequação exponencial. O que significa inequação? A gente já falou em outras aulas que inequação seria quando você tiver uma equação, mas ao invés do sinal de igual, você vai ter o sinal de maior ou de menor, né? E seus derivados. Lembrando, inequações que envolvem funções exponenciais são consideradas inequações exponenciais. Olha para os nossos dois exemplos. Primeiro exemplo, 9 elevado a x é menor ou igual que 27. Observe que o expoente é x, então é uma inequação exponencial. Segunda situação, 1/3 elevado a 3x é maior que 1/3 elevado a 5. Então eu tenho que, nesse caso, o expoente é 3x, tem letra, então é exponencial. A dúvida vai ser como nós resolvemos isso. Vamos lá, separando em dois casos sempre. Primeiro caso, quando a base é maior do que 1. Beleza? Olha para o nosso exemplo mesmo. O exemplo é 9 elevado a x é menor ou igual que 27. Só que olha para o nosso processo. Lembrando, a gente tem que descobrir o valor de x. Qual é o processo? A gente precisa igualar os dois lados da equação com a mesma base, se possível. E o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar cada lado. O lado esquerdo era 9. 9 é 3 elevado ao quadrado. Então, embaixo eu escrevi 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, não esquecendo que tem um x ainda elevado. Tipo log, tá, gente? Correto. E o 27, fatorando, é 3 elevado a 3. Show de bola? Agora, do lado esquerdo, observa que já apareceu uma propriedade. Potência de potência. Como que era a potência de potência? Repete a base e multiplica o expoente. Então, eu faço 2 vezes x, que vai dar embaixo 2x. Então, ficou 3 elevado a 2x menor ou igual que 3 elevado a 3. Show! E agora? Observe que a base está igual dos dois lados.
E a regrinha como que era? A base está igual dos dois lados, elimina ela, vamos cortar ela. Show! O que vai sobrar? 2x menor ou igual do que 3. É isso? Passa o 2 dividindo. O x vai ser menor ou igual que 3 meios. Essa vai ser a tua solução. O conjunto verdade vai ser todo x que pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual que 3 meios. Tranquilo? Então, observa que indiretamente a gente já começou a utilizar a propriedade aqui. Ok? Então, recapitulando, lembra que você precisa igualar os dois lados, as duas bases, para você poder cortar e progredir com o teu cálculo. Lembrando que esse caso é o primeiro, porque a base era 3 e o 3 é maior do que 1. Show? Segundo caso. E agora, quando a base ela é um número entre 0 e 1. Tá? Quando a base é um número entre 0 e 1, como que funciona? Olha para o nosso exemplo de cara numérico. Eu tenho 1 meio elevado a 2x maior do que 1 meio elevado a 4. Observa que nesse caso a gente não vai precisar fatorar. Por quê? Porque já está igual dos dois lados. É 1 meio para os dois lados. Mas, se você seguir a lógica anterior, era só cortar as bases, correto? Mas a regra aqui é diferente. Por quê? 1 meio é um número entre 0 e 1. Quando a base é um número entre 0 e 1, você vai fazer duas coisas. Você vai eliminar a base e inverter a desigualdade. Então, eu vou cortar o meio. Mas, no meio, eu tenho um maior. O número maior, o símbolo maior vai virar menor. Eu tenho que trocar o símbolo. O maior vira menor. E se fosse o contrário, o menor vira o maior. Show de bola? Então, tem que inverter a desigualdade. Se você cortar a base e inverter a desigualdade, vai ficar 2x menor do que 4. Passei o 2 dividindo, 4 dividido por 2, x menor do que 2. Então, o conjunto verdade vão ser todos x que pertencem aos reais, tal que o x é menor do que 2. Essa vai ser a sua resposta. Então, recapitulando mais uma vez, se a base é maior do que 0, é só cortar a base e manter a desigualdade. Se a base é entre 0 e 1, corta a base e inverte a desigualdade para achar a resposta. Show, galera? Entendemos o procedimento para inequação, que ainda é uma parte fácil da nossa matéria? Ok? Então vamos lá. Agora sim, vamos chegar na parte gostosinha da matéria. Equações exponenciais. Galera, isso daqui vai ser extremamente útil, tanto para a função exponencial quanto para a logarítmica. Então vamos prestar atenção aqui, para na próxima aula vocês já ficarem safos e conseguirem fazer com muito mais facilidade. Tá? Observa que a nossa aula ela tem uma certa dificuldade, né? Então vamos devagarzinho, falar bem pausadamente. Bom, algumas equações elas vão apresentar a incógnita, a letra, como expoente. Nesse caso, são denominados equações exponenciais. Olha para os nossos exemplos. Primeiro, 5 elevado a x é igual a 125. Observa que o expoente é x. Segundo, 11 elevado a x menos 2, menos 1. Expoente letra. Terceiro, 3 elevado a x, que multiplica x mais 2, é igual a 27. Outra situação. E quarto exemplo, 5 elevado a 2x, menos 4, que multiplica 5 elevado a x, mais 3 igual a 0. Observa que todos esses exemplos são equações exponenciais, só que cada um deles tem um formato, tem uma estrutura diferente. E, inclusive, o método de resolução é diferente. Por isso que a gente tem que falar de cada tipo para vocês entenderem bem como fazer. Bom, vamos falar então do primeiro tipo, que é o tipo mais fácil, tá? Olha para os nossos exemplos, vamos olhar aqui. Primeiro caso, 5 elevado a x é igual a 125, show de bola? A base, eu tenho 5 de um lado, 125 do outro. O que você vai ter que fazer? Fatora o que você puder. O 5 não tem como fatorar, porque 5 é primo, mas o 125 eu posso fatorar. 125 fatorado vai dar 5 elevado a 3. Então, ficou 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3. A base ficou igual?
corta. Sobrou o quê? X é igual a 3. Então, a solução é 3. Show de bola, galera? Atenção, porque você precisa sempre descobrir o valor do x e em seguida falar qual é a solução da equação. Beleza? Segundo caso. No segundo exemplo, já começamos a usar propriedade. Esse V é a mesma coisa que solução? Vitória, sim, porque não tem padrão. A gente pode falar V, que significa verdade, ou S, que significa solução. Então, conjunto verdade, conjunto solução é literalmente a mesma coisa. Tá? Depende muito de como está o enunciado da questão. Então é o seguinte, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Observa que do lado esquerdo a base é 3, do lado direito é 81. Vamos ignorar o 1 por enquanto. Gente, 81 dá para fatorar. 81 é 3 elevado a 4, se você fatora. E aí, 3 elevado a x vai ser igual a 1 sobre 3 elevado a 4. Só que observa que você não pode cortar aí, porque a base não está igual ainda. Eu preciso inverter aquela fração para você poder cortar. Só que lembra, se você inverte a fração, a propriedade falava que se você inverte, altera o expoente, o sinal do expoente. Se embaixo era 3 elevado a 4, quando você inverter, vai ficar 3 elevado a menos 4. Você troca o sinal do expoente. E agora? A base está igual. Agora eu posso cortar. 3, cortei, sobrou x igual a menos 4. Portanto, o conjunto verdade é menos 4, ou solução. Show? Terceiro exemplo. 121 elevado a x menos 2 é igual a 1. Tá. Como que a gente vai fazer esse caso? Aqui no slide tem uma resolução, tranquilo? Mas eu achei ela um pouquinho complicada. Vou fazer de outro jeito aqui no nosso quadro, tá? Só para dar uma outra ideia de como resolver isso daí, beleza? Então vamos para o nosso quadro, que tem o nosso easter egg aqui, nossa caveirinha. Vamos cortar ela aqui também. Então, vamos lá. A situação que eu tenho é a seguinte. Eu tenho 121 elevado a x menos 2 é igual a 1. É isso? Show. Vocês estão enxergando o quadro? Eu não estou conseguindo ver aqui. Enxerga um quadro ou eu estou falando sozinho? Tá, beleza. Show. Então acompanha comigo. Do lado esquerdo, eu tenho a base 121. Do lado direito, a base é 1. Só que observa que eu não tenho como fatorar o número 1, porque o 1 não é fatorável, correto? O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma propriedade. Qual é a propriedade lá da potência que nós tínhamos certeza que qualquer número elevado àquele número daria resultado 1? Qual é o número que você eleva qualquer 1 diferente de 0 e vai dar o resultado 1? Isso aí, anônimo, vai ser o 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir o lado esquerdo, 121 elevado a x menos 2. E do lado direito, eu vou fazer isso. Eu vou falar que vai ser 121 elevado a 0. Show? Primeiro, por que eu botei 121? Para ficar igual do outro lado. Por que eu elevei a 0? Porque eu sei da propriedade que todo número elevado a 0 diferente de 0 dá 1. Então, beleza. Não mudei nada. E agora a base está igual. Se a base está igual, você pode eliminar. Vai sobrar o quê? X menos 2 é igual a 0. Passa o menos 2 para o outro lado. X é igual a 2. Positivo. Então, a solução para essa equação vai ser x igual a 2. Foi, galera? Observa que o nosso exemplo no slide está um pouquinho diferente, tá? É uma outra resolução, porque não existe uma única forma de resolver. Mas eu acho que esse caso do quadro está sendo mais fácil. Tá? Tranquilos? Tá fácil, Vitória. Tá fácil porque é o primeiro exemplo. Vamos ver se vai dar bom para frente. Vamos lá, nosso próximo exemplo. Segundo tipo. Bom, o que vai acontecer, galera? No segundo tipo, a gente vai começar a usar a propriedade com mais ênfase. Tranquilo?
Vou até apagar o quadro, que eu vou fazer essa no quadro com vocês, porque ela dá mais trabalho. Vamos lá. Primeiro, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 igual a 30. Tá, observa o seguinte, nesse caso, eu tenho duas situações, eu tenho dois expoentes com letra. E também eu não tenho a possibilidade de fatorar, beleza? Ah, você pode pensar, eu vou fatorar o 30. Mas se você fatorar o 30, ele não vai virar base 5, para você pensar em corte, porque não tem nem como cortar. O que vai acontecer? A gente tem que utilizar a propriedade. Então, vamos olhar por partes. Vamos olhar primeiro essa parte aqui. Essa primeira potência. Tudo bem? Eu tenho 5 elevado a x mais 1. O expoente está somando. Vamos lembrar a propriedade. Qual é a propriedade da potência que a gente somava expoente? Lembra aí, cara, somava expoente é aquela que eu falava que repete a base e soma o expoente. Que é o quê? O produto, a multiplicação de dois números com a mesma base. Correto? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o caminho contrário disso. O 5 elevado a x mais 1, eu vou separar em dois casos. Quem são os meus expoentes? X e 1. Então, vai ficar 5 elevado a x multiplicado por 5 elevado a 1. Porque se você aplicar a propriedade aqui, vai ficar 5 elevado a x mais 1. Vai voltar a ser o cara que está lá em cima. Foi, galera? Entendemos o primeiro exemplo, essa primeira parte? Usamos a propriedade de potência para poder chegar nessa conclusão. Show de bola! Agora, a segunda parte, a segunda potência, é a mesma coisa, mas 5 elevado a x mais 2. Eu vou separar como 5 elevado a x mais 5 elevado a 2. Pronto, já fiz ficar mais simples. O 30 eu vou manter. Deixa o 30 lá porque ele não está me incomodando em nada. Foi? E agora, o que vai acontecer? Observa o seguinte. Teve alguma coisa aqui que ficou repetindo. Apareceu mais de uma vez. O que apareceu mais de uma vez nessa nossa solução? Observa que o 5 elevado a x apareceu duas vezes. Não é isso? E agora? Não seria 5 vezes 5 elevado a 2? Deixa eu ver a pergunta que eu não entendi aqui. Tamires perguntou. Não seria 5 vezes 5 elevado a 2? Aonde, Tamires? Perdão. Show, obrigado. Tinha errado o sinal. Show, muito obrigado. Mas, volta pra cá. Agora é o seguinte. Observa o seguinte, galera. O 5 elevado a x apareceu mais de uma vez. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele em evidência. Vamos pensar assim. O que a gente faz? Você fala que é uma letra. Dá um nome para o 5 elevado a x. Chama de outra letra. Eu, no slide, chamei de letra N. Então, onde aparecer o 5 elevado a x, vamos substituir por uma outra letra. Então, vamos lá. 5 elevado a x vai virar N. Chamei de N. Multiplicado, vamos resolver direto. 5 elevado a 1 dá quanto? Dá 5. Então, N vezes 5. Mais 5 elevado a x, chamamos de N. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Igual a 30. Foi. E agora? M vezes 5, 5M. 25 vezes M, 25M. 5 mais 25 vai dar 30M. 30M é igual a 30. Foi? Passa o 30 dividindo. 30 dividido por 30 vai dar 1. Então, o M vale 1. Tranquilo? Só que preste atenção. A gente não acabou a questão.
A gente acabou de descobrir o n, mas a pergunta não é o n, é o x. Show? O que a gente vai falar? A gente não tinha afirmado que o 5 elevado... Onde eu vou escrever isso? Lá em cima. Vou apagar aqui. A gente não tinha afirmado que o 5 elevado a x ia virar o n? E agora você faz o caminho contrário. Eu acabei de descobrir que o n vale 1. Então vai ficar 5 elevado a x é igual a 1. E agora vai ficar igual ao primeiro tipo. Agora a gente pode fazer o que a gente fazia antes. 5 elevado a x é igual a 1. Usar a propriedade aqui. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0. Porque eu sei que todo número elevado a 0 dá 1. Agora a base ficou igual, você vai cortar. Solução x é igual a 0. Então o conjunto solução é 0. Foi, galera? Entendemos esse exemplo? O slide também está resolvido passo a passo. Depois dá para entender com mais calma lendo lá. Tá? Só que observa que dá bem mais trabalho para fazer esse cálculo do que o anterior. Tá? Você tem que fazer muito passo a passo para poder descobrir a sua solução. Foi? Todos entendemos? Não podia ser 1 elevado a 5 igual a 1 e cortar? Ou seria errado? Não, porque se você falar 1 elevado a 5, não vai dar 5. Beleza? Tem que dar 5. 1 elevado a 5 dá 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. Não vai mudar nada. Você precisava fatorar o outro lado mesmo. Porque o 5 é primo. Primo não dá para fatorar. Foi? E o terceiro tipo, galera? O terceiro tipo é o tipo mais complicadão. Por quê? Porque você faz esse processo parecido, mas ainda assim vira uma equação de segundo grau em alguns casos. Então vamos lá, como que funciona o terceiro tipo. Bom, o exemplo que eu tenho é... Dá para chegar. 2 elevado a 2x menos 3 que multiplica 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Bom, o que acontece? Nesse caso, pode observar que eu não tenho, por enquanto, eu não tenho coisa igual, não tenho coisa repetida. Mas eu posso manipular isso. Por quê? Olhando para esse pedaço aqui, para esse primeiro pedaço, o meu expoente é 2x, está multiplicando, correto? Agora pensa, qual é a propriedade de potência? A gente multiplicava o expoente, era potência de potência. Então você pode transformar esse cara em potência de potência. O que eu vou fazer? Eu vou falar que esse cara aqui se chama 2 elevado a x elevado a 2. Por quê? Se você multiplicar x vezes 2, vai dar 2x, que está lá em cima. Foi, apliquei a propriedade de potência. E o restante eu vou repetir. 3 que multiplica 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Agora você vai observar que apareceu coisa repetida. Apareceu 2 elevado a x. E aí lembra, a gente pega esse cara que está repetindo e chama ele de uma letra, dá um nome de uma letra. Nós estamos chamando de m. Então vai ficar como? M elevado a 2, não esquece do expoente, menos 3 vezes m, vai dar 3m, mais 2 igual a 0. Observa que virou uma equação do segundo grau. E aí, como que você vai resolver? Fica a teu critério, sobre produto, fórmula de Bhaskara, não vou entrar nesses detalhes. Mas se você resolver, você vai chegar em duas soluções. O n' e o n duas linhas vão dar quanto? Vão dar 2 e 1. E o que vai acontecer? Eu tenho duas soluções para o m e eu preciso testar as duas. E aí vamos pensar o seguinte. Na primeira parte, eu falei que 2 elevado a x é igual a n. Tem duas casas aqui.
Quais foram os dois resultados que eu achei para o M? O M2, M', deu 2, então eu vou colocar 2 aqui. E o M2', deu 1, então eu coloco 1 aqui. E agora? Agora é só você aplicar as propriedades, as regras. Aqui o 2 está elevado a 1, escondido, não é isso? Cortar a base, x é igual a 1. Já descobri um x. E aqui? Aqui você tem que usar a propriedade. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. 2 elevado a 0. Base ficou igual, posso cortar, então x é igual a 0. Portanto, eu tenho duas soluções. O x é 1 ou o x é 0. São duas soluções. Cuidado para você não confundir com o resultado do M. O M não é isso, tá? O M não é isso. O M vai servir para tu descobrir o x. O x que é a tua resposta, 1 e 0. Foi, galera? Entendemos esse exemplo? Show, gente. Então, fluiu. Tamires, é chato, é um cálculo extenso, mas, dependendo do lugar do vestibular que você estiver fazendo, é uma coisa que pode sim surgir, tá? Vamos lá, então. Só para dar relembrando tudo que a gente já falou. Nós já falamos de 4 funções, que estão aí no slide. Afim, quadrática, modular e hoje exponencial. Lembrando que cada uma tem um formato diferente. Quem dera fosse todas iguais, Vitória, quem dera. Mas, ó, então aí está o nosso panorama atual. Nós temos aí 4 funções estudadas, cada uma com a sua fórmula diferente. Modular foi mais... Ana Luísa, você é um ponto fora da curva, porque geralmente modular é que a galera mais detesta, porque dá muita regrinha bobinha. A exponencial e a logarítmica, elas são difíceis, mas o entendimento delas é até razoavelmente fácil. Tá, vamos lá então para a nossa questão. Essa primeira questão que nós vamos fazer é uma questãozinha da UERJ, para vocês entenderem como que funciona. Vamos ver a explicação. Uma empresa, ela acompanha a produção diária de um funcionário recém-admitido, utilizando uma função f de d, cujo valor corresponde ao número mínimo de peças que a empresa espera que ele produza a cada dia, e ele chama cada dia de D, a partir da data da sua admissão. Considere o gráfico auxiliar abaixo, que representa a função y igual a e elevado a x. Nem precisava falar que se o expoente é letra, a tua função é exponencial. Se você olhar o gráfico claramente te mostra isso. O gráfico, com certeza, é um crescimento exponencial. Show de bola? Outra coisa que você já pode tirar como conclusão. A curva, que está em vermelho aí, na hora que ela encostar no eixo y, quanto vale o y? Lembra para mim, que eu já falei isso para vocês. Quando eu tenho a curva encostando no eixo y, é porque vale 1. Então, aqui, com certeza, é 1. E nem tem essa informação no gráfico, você já sabe automaticamente. Bom, agora vamos para a pergunta. Utilizando f de d igual a 100 menos 100 vezes z elevado a menos 0,2d e o gráfico acima, no caso abaixo, a empresa pode prever que o funcionário alcançará a produção de 87 peças no mesmo dia quando d for igual a quanto? Beleza? Como que funciona esse gráfico, galera? Primeira reação que vocês podem ter é, caraca, a expressão é bem complicada. Como que eu vou fazer ela? Calma, vamos pensar primeiro no entendimento. O funcionário acabou de ser contratado, beleza? E a cada dia que ele trabalha, que a gente chama de D, dia D, cada dia que ele trabalha, ele está aumentando a produção dele. Cada dia ele está produzindo mais que o dia anterior. E a pergunta é justamente essa. A pergunta fala, para ele conseguir produzir 87 peças em um dia só, qual vai ser o dia que vai acontecer isso? Vai ser no 5º dia? Vai ser no 10º dia? Vai ser no 11º dia? Ou vai ser no 20º dia? É isso que a pergunta está fazendo. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque eu sei que tem muita gente que vai ler a questão e mesmo assim não vai entender o que vai fazer.
Entende o funcionamento dela. Você quer descobrir em qual dia esse funcionário consegue produzir 87 peças. Foi, galera? O entendimento está aí para vocês. E a resolução? Bom, a resolução vai ser o seguinte. Observa que eu coloquei o nosso gráfico do lado esquerdo e eu coloquei a fórmula em cima. A fórmula que a questão tinha falado é f de d é 100 menos 100 que multiplica E elevado a menos 2, 0,2D. Só que eu quero que o cara produza 87 peças. Então, no lugar do f de d, eu vou colocar 87. Lembra que f de d significa quantas peças eu produzir. Então, vai ficar 87 igual a 100 menos 100, que multiplica o E elevado a menos 0,2D. Show! O que eu faço agora? O 100 que está no lado direito, eu vou mudar de lado, vai ficar negativo. Então, vai ficar 87 menos 100. Repetir o restante. Foi 87 menos 100 vai dar menos 13. Então, fica menos 13 igual a menos 100, que multiplica esse negócio estranho aí. O que eu faço agora? O menos 100, ele está multiplicando esse E. Vamos passar ele para o outro lado. Se você passar o 100 para o outro lado, dividindo, vai ficar 13 dividido por 100. Tranquilo? E aí, se você dividir 13 por 100, vai dar 0,13. Tranquilo, galera? Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que o E elevado a menos 0,2D é igual a 0,13. Foi? Até essa parte todo mundo entendeu, passo a passo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente acabou de descobrir que tem que dar 0,13. Agora o que você vai fazer? Olha no seu gráfico. No seu gráfico, quando que vai dar 0,13? Segundo o nosso gráfico. Quando vai dar 0,13? Olha para lá. O 0,13 está ligado em qual número? Isso aí. Está ligado no menos 2, correto? Então, menos 2 está ligado no 0,13. Então, o que a gente está falando? A gente está falando, volta para o nosso cálculo agora. A gente acabou de descobrir que o E elevado a menos 0,2D é a mesma coisa que o E elevado a menos 2, porque a gente analisou o gráfico. Tranquilo? O que aconteceu agora? A base está igual, é para os dois lados. E segundo o que a gente aprendeu, se a base está igual, tu pode cortar a base. Então, cortei os dois E's. Sobrou o quê? Menos 0,2D igual a menos 2. Passa o 0,2 dividindo. 2 dividido por menos 0,2 vai dar 10. Ou seja, esse funcionário ele vai conseguir produzir 87 peças no 10º dia, no dia 10. Tranquilo? Deixa eu ler a pergunta que chegou aqui. Mas por que fica E elevado a menos 2 no gráfico? Tamires, fica E elevado a menos 2 porque, segundo o enunciado da questão, a fórmula é E elevado a x. Então, fica E elevado a menos 2. Foi, Tamires? Entendeu? Tranquilo, gente? Então, primeira questãozinha para a gente entender isso. Vamos para outra questão. Mais uma questão da UERJ, ano passado. E a pergunta é: a população de uma espécie animal, ela fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. No período de 1984 até 1996, essa população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere que para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o tempo permanece constante. O fator permanece constante, perdão. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a quanto? Beleza. Antes do cálculo, vamos entender a questão. Primeiro, a gente acabou de perceber que no intervalo de 84 até 96, a população aumentou bastante. Eram 12.500
passou para 25 mil. Isso a gente entendeu, beleza? Mas a questão falou que esse comportamento ele vai continuar acontecendo. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender quantos anos passaram de 84 até 96. Por quê? Isso aí, Tamires, 12 anos. O que significa? Que a cada 12 anos a população vai ter que aumentar igualzinho ao que aconteceu ali. Bom, era 12.500, passou a ser 25 mil. Ela não dobrou a quantidade? 12.500 vezes 2 vira 25 mil. Ou seja, a cada 12 anos a população vai dobrar de quantidade. A cada 12 anos a população vai dobrar de quantidade. Show? E a pergunta é clara. Ela pergunta quantos vão existir, quantos animais vão existir em 2032. Quero que você faça uma previsão que 2032, se continuar dobrando a quantidade a cada 12 anos, quantos animais nós vamos ter? Essa é a interpretação. Bom, como a gente já tinha falado, a gente percebeu que de 12.500 para 25 mil, dobrou a quantidade de pessoas, de animais. De 84 até 96, vai ter uma dobra, porque tem 12 anos. Não é isso? Uma dobra de quantidade, porque são 12 anos. O que a gente vai fazer? De 1984 agora até 2032, vou acontecer o quê? Vão ser 4 vezes 12 anos. Ou seja, a população ela vai ter que dobrar 4 vezes. Foi? A população vai ter que dobrar 4 vezes. Algumas pessoas vão querer fazer esse cálculo na mão, vai ficar multiplicando por 2 ou por 4 até achar o resultado. Mas, se você trazer isso para a função exponencial, pensa comigo. Eu tenho, olha para a nossa expressão embaixo. PT, o que significa PT? A população com relação ao tempo. População com relação ao tempo. E eu tenho a população inicial. Qual é a população inicial? 12.500. E eu vou dobrar a população dependendo do tempo. Então vai ficar vezes 2 elevado a t. Bom, é só você fazer aquela comparação com aquela primeira situação que eu falei no slide da fofoca. Que eu tinha no primeiro dia 5 pessoas, no segundo dia 5 vezes 2, no terceiro dia 5 vezes 2 ao quadrado e assim por diante. No caso, eu não sei quanto tempo, então ficou 2 elevado a t. Foi? Mas eu acabei de descobrir que vão ser 4 ciclos de 12 anos. Então eu vou descobrir o P4. O P4 vai ser 12.500 que multiplica 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. E 12.500 vezes 16 vão dar 200 mil. Portanto, em 2032, nós temos uma previsão de existirem 200 mil animais. Letra D. Não entendi o 4 no... Ah, tá. O que significa esse 4? Para quem não entendeu. Significa que o 12 anos vai ter que repetir 4 vezes. Lembra que a população só dobra a cada 12 anos. Então, quantas vezes ela vai dobrar? De 84 até 32. Ela vai ter que dobrar 4 vezes. Show? Por que 4 vezes? Porque 4 vezes 12 vão dar 48 anos, que são justamente a quantidade de tempo que você vai ter que olhar. Foi, galera? Uma questão bem tranquila, se você entende o que tem que fazer. Questão 3. Ah, dá no mesmo. Quem falou aqui? A Tamires. Errava a questão de bobeira. Sim, porque se você olhar de 96, Tamires, você vai acabar errando, porque você não está considerando o tempo, a população inicial. Aí você pode acabar errando. Se você prestar atenção, dá certo ainda, mas toma cuidado na interpretação. Show? Vamos lá, terceira questão. Nossa terceira questão é a questão do Enem, tá? A pergunta é: admita que um tipo de eucalipto ela tem a expectativa de crescimento exponencial
Nem precisa valer o resto da questão para entender que é função exponencial. Mas, nos primeiros anos, após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, observa que tem expoente com letra, então é função exponencial, na qual o y representa a altura da planta em metro e o t significa um ano. E o A é uma constante maior do que 1. Galera, por que ela falou essa parte? A maior do que 1. Lembra que o A é a base. Se o A é maior que 1, pelo nosso entendimento, base maior que 1 significa função crescente. Então, o gráfico tem que ser crescente. Mas, mesmo assim, tem um desenho do gráfico para vocês na questão. E o desenho, com toda certeza, é um gráfico crescente. Vocês estão vendo ali, gráfico crescente. Admita que o y igual a zero, y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em anos é igual a quanto? Vamos entender a primeira questão. Primeiro, a gente tem que deixar a planta lá crescendo até um certo ponto para poder cortar. E a pergunta é simples. Quando você vai cortar a planta se você quer que ela cresça 7,5 metros? Essa é a pergunta. Mas, antes disso, eu pergunto para vocês. Quantos metros tem que ter a planta para ser cortada? Segundo a questão. Quantos metros tem que ter a planta para ser cortada? Deixa eu ver se vocês vão entender isso. 7,5 Ana Júlia, 7,5 Tamires, a Ana Luísa também falou que 7,5 e, tragicamente, todas vocês erraram. Por quê? Vocês esqueceram uma coisa. A planta, ela não foi uma semente que colocou na terra para crescer. Quando eles plantaram, a planta já tinha 0,5 metros. Observa pelo gráfico. Olha pelo gráfico. Ele começa com 0,5 metros. Entendeu? Então você precisa entender que não é uma semente plantando. Vai ser uma muda que tem meio metro. Você vai ter que esperar ela crescer. Não, peraí, quem falou aqui? Cadê? A Ana Júlia falou que tem que ser 7. A Vitória falou que tem 7. Não, gente, vocês não entenderam ainda. Eu vou plantar a mudinha que tem meio metro. Eu tenho que esperar ela crescer mais 7,5. Ela nasce, ela começa com meio metro. Você pode cortar ela só depois que ela crescer mais 7,5. Então eu faço 5 mais 7,5. Entendeu? Ou seja, você só pode cortar esse eucalipto, só posso cortar esse eucalipto quando ele tem 8 metros. Entendeu? Essa pegadinha é sutil e todo mundo se confunde. Erraram 2 vezes? Exatamente. Então atenção, você plantou com meio metro, a planta precisa crescer mais 7,5 para poder ser cortada. Logo, a gente só pode cortar a planta quando ela tiver 8 metros. Show? Todo mundo entendeu isso agora? Vamos para nosso cálculo. Bom, primeiro, vamos entender que a fórmula que a questão falou é yt igual a elevado a t menos 1. Correto? Vamos descobrir como que era o inicial, o paciente zero. O tempo é igual a zero. Correto? Se o t é igual a zero, vai ficar como? Y de 0 igual a elevado a 0 menos 1. Segundo o nosso gráfico, quando a planta acabou de ser plantada, ela tinha 0,5 metros. Então, vai ficar a elevado a 0 menos 1 igual a 0,5. Beleza? 0 menos 1 no expoente vai dar menos 1. Expoente negativo, você faz virar fração. Então, vai ficar 1 sobre A igual a 0,5. Passa o nosso A que está embaixo multiplicando. Vai ficar A que multiplica 0,5.
Passei o 0,5 para o outro lado, dividindo. 1 dividido por 0,5 vai dar 2. Então, o A vale 2. Tranquilo? Agora, vai lá em cima na expressão, onde estava o A, coloca 2. Então, vai ficar como? A função vai ficar y de t igual a 2 elevado a t menos 1. Já mudamos a fórmula. E agora que vai chegar a parte que eu falei para vocês prestarem atenção. Como a planta ela cresceu 7,5 metros, ela vai chegar a 8 metros. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai igualar a expressão com 8 metros. Então, vai ficar 8 igual a 2 elevado a t menos 1. Lembra que eu preciso igualar os dois lados para poder cortar. O 8 vai virar base 2. Fatorando 8 é 2 elevado a 3. Entendeu? Ficou igual dos dois lados, vou cortar. Sobrou o quê? 3 igual a t menos 1. Passei o menos 1 para o outro lado, vai ficar positivo. 3 mais 1. Então, t vai ser 4. O que significa? Você só pode cortar essa árvore de eucalipto após 4 anos. Porque só após 4 anos que ela vai crescer 7,5 metros. Alternativa, bravo, letra B. Foi, gente? Entendemos o método de resolução? Atenção, obviamente, para a pegadinha, para não dar mole, de não observar essa parte. Vamos lá, então, para mais uma. Não entendi lá... Deixa eu ler que comecei a ler isso mesmo. Não entendi lá porque eu coloquei o 0,5. Tamires, você colocou o 0,5 porque era como se fosse o paciente zero. Quando você começou, quando você plantou a mudinha, era o dia 0. Então, era o tempo igual a 0. Só que, quando você plantou, ela já tinha meio metro. Então, vai ser o t igual a 0 e o resultado tem que dar 0,5. Como que eu ia saber essa parte minha primeiro? Porque você precisa entender qual é o tamanho inicial. Aí, o que você fez? Você comparou a fórmula que a questão falou com o que você tinha no gráfico, para você conseguir descobrir quem é o nosso A, que é a base. Você precisa saber a base para descobrir como que você vai fazer a questão. Tá, Tamires? Mas depois, se você ficar com dúvida ainda, reveja a questão e olhe o enunciado. Tá? Quarta questão. A pergunta aqui é a seguinte, mais uma do Enem. O governo de uma cidade está preocupado com uma possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Pausa. É só você fazer a substituição de bactérias por vírus, tá? Porque é a nossa situação atual. Continuando. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. A população vai ficar PT, população em função do tempo, é igual a 40, que é a quantidade inicial, multiplicado por 2 elevado a 3t. Expoente tem letra, então é exponencial. Foi em que o t é o tempo em hora e o PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Vamos entender então, galera. Eu tenho 40.000 bactérias inicialmente. Segundo a questão, vai ter que passar 20 minutos. E a pergunta é, após 20 minutos, eram 40.000 bactérias. Quanto vai ter daqui a 20 minutos? A quantidade de bactérias que eu vou ter após 20 minutos vai ser o quê? Olhando para as alternativas, vai ser reduzida a 1/3? Reduzida a metade? Vai ser duplicada, triplicada? É isso que a gente tem que entender. Foi? Agora, vamos tomar um cuidado. Segundo a questão, o tempo é o t. Como está sendo medido o tempo? Eu pergunto para vocês, fala para mim. O tempo está sendo medido como na questão? Segundo a fórmula. Como está sendo medido o tempo? Respondam para mim.
Isso aí, Tamires. O tempo está sendo medido em horas. Isso aí, Ana Júlia. Está sendo medido em horas. Só que se você olhar para a pergunta, ela fala que não vai passar 1 hora, tem que passar 20 minutos. O que você vai fazer? Vai converter, como falaram aí. Tem que converter. Vamos tentar usar a lógica primeiro. Usem a lógica comigo. 20 minutos não chega a ser 1 hora. Mas 20 minutos são quantas horas? 20 minutos são quantas horas? Pensa comigo. 20 minutos para virar 1 hora, eu preciso fazer o quê? Tá vendo como é confusa a pergunta? 20 minutos dão quantas horas? É confuso. Regra de 3? Tamires, sim, pode ser regra de 3. Agora pensa comigo, antes de usar a regra de 3, vamos usar a lógica. 20 minutos. Para você chegar a 1 hora, o que você tem que fazer? Lembrando que 1 hora são 60 minutos. O que você faz? 20 multiplicado por quanto tem que dar 60? Isso aí, Álvaro. Muito obrigado. Gabriela, isso aí. 1/3. 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Por que 1/3? Porque se você pegar 1 hora, 60 minutos e dividir por 3, vão dar 20 minutos. Então, 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 de 1 hora. Entendemos essa conversão principalmente? Bom, falado isso, vamos lá. Inicialmente, nós temos 40 mil bactérias. Segundo o que a gente acabou de falar, tem até o cálculo da regra de 3 aí para quem gosta. O tempo vai ser 1/3. A gente acabou de descobrir, sem fazer cálculo. Agora, o que você vai fazer? Pega a fórmula que a questão falou e no lugar do T, coloca 1/3. A fórmula era PT 40 que multiplica 2 elevado a 3T. No lugar do T, você vai colocar 1/3. Então vai ficar 3 que multiplica 1/3. Quando você multiplicar, vai ficar 3 vezes 1 dividido por 3. Que vai dar quanto? Vai dar 1. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Multiplica 40 vezes 2, 80 mil. E agora vocês me respondam. Passou 20 minutos. A quantidade inicial era 40 mil. Passou para 80 mil. O que aconteceu? Isso aí. Ela duplicou. Ou seja, letra D. A quantidade de bactérias ela duplicou após 20 minutos. Entendemos, gente, como que funciona a função exponencial nas questões? Tá vendo que não é esse bicho de 7 cabeças? É bem tranquilo, se você entende a base, claro. Foi, gente. Para finalizar, tem um aqui, ó. Bate bola, jogo rápido. Não tem nem cálculo. Vamos ver se vocês entenderam. Pergunta. Ao abrir um colégio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira. Durante os 2 primeiros anos, no primeiro ano, as suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez que as suas vendas crescessem de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Galera, vamos lá. A pergunta é, ele tinha 2 anos, tá? Mas algumas pessoas já começaram a falar letra A, letra A, letra A. Por que eles falaram letra A? Porque vocês já observaram, provavelmente, que a letra A é um crescimento exponencial, porque tem uma curva. Vamos começar a eliminar alternativas. Letra B não pode ser, porque a letra B não é um crescimento exponencial, é um crescimento logarítmico. A gente nem falou sobre isso. A letra C é um crescimento linear, não tem crescimento exponencial. A letra D pode ser confusa, vamos para a letra E. E a letra E também não pode ser, porque está sendo um crescimento estranho. Ela está com a curva para baixo, não é assim que funciona. Então a nossa dúvida é letra A ou letra D. Na opinião de vocês, qual é a alternativa correta? A letra D são as únicas que faz sentido, isso aí. A Tamires ficou na dúvida da letra D. Algumas pessoas estão falando letra A. Bom, vamos lá. Interprete a questão comigo. Quantos anos que o cara tem lá a empresa dele?
Primeira pergunta é essa. Quantos anos? 2 anos. Segunda questão, no primeiro ano da empresa, o crescimento não era exponencial. O crescimento era linear no primeiro ano. Só no segundo ano que o crescimento ficou exponencial. Entendeu? Por quê? No primeiro ano ficou linear. Linear é linha. Show? Então, gente, não pode ser a letra A. Porque a letra A é como se fosse crescimento exponencial do começo ao fim. Porque está aumentando ali a curva. Se você olhar para a letra D, observa que no começo do gráfico não tem curva, ele começa reto. Só depois de um tempo ele faz a curva. Por quê? É literalmente o que a questão falou. No começo era linear, depois ficou exponencial. E aí fica sendo a letra D a questão correta, a alternativa correta, não letra A. Foi, galera? Entendemos por que letra D? Foi, galera. Então, deu tudo certo. Conseguimos aí pegar nosso raciocínio. A gente vai encerrar nossa aula por aqui. Lembrando que já está disponível para vocês a nossa lista de exercícios. Tentem fazer as questões que estão lá, porque tem muita questão maneira com relação a isso daqui para vocês praticarem. Bem parecidos com essa, inclusive. Com essas, no caso. Tá? Tentem fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá? E se tiver alguma dúvida bem específica, já não deixe acumular, porque na próxima aula vai ficar pior, tá? Na próxima aula a função é logarítmica, então dá um pouco mais de trabalho. Tá, galera? No mais é isso. Bom final de semana para vocês, bons estudos e fiquem com Deus. Valeu, ó.